Sabe aqueles lugares paradisíacos que a gente sonha em visitar? Pois é, tá acontecendo uma coisa muito estranha por lá. Lugares que vivem do turismo, de repente estão pedindo, por favor, não venham. Mas como assim? Por que isso está acontecendo? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Olha só essa frase. Suas férias são a minha miséria. Pesa, né? Isso aí foi pintado num cartaz de protesto. Não é uma crítica qualquer. É um grito de socorro, de desespero mesmo, vindo de quem mora nesses paraísos. E é esse sentimento que está no coração de toda essa história. E aí que fica a grande pergunta, né? Peraí. Turismo não traz dinheiro, não gera emprego. Então por que raios os moradores locais estão declarando guerra contra ele? A resposta, olha, o buraco é bem mais embaixo do que parece. Então, para a gente começar a entender esse paradoxo, a gente precisa dar um passo para trás e olhar o cenário completo. Porque, olha, isso não é um caso isolado, não. É um movimento que está crescendo e muito no mundo todo. Dá uma olhada nisso. Barcelona, Lisboa, Paris, até Byron Bay, lá na Austrália. Em todos esses lugares e muitos outros, os moradores estão indo para a rua. A sensação geral é que as cidades deles estão sendo, redecoradas para agradar turista e quem vive ali o ano inteiro, bom, esse está ficando para trás. Ok, então vamos entrar nos detalhes. O que exatamente está causando toda essa revolta? Quais são os problemas reais que quem mora nesses lugares enfrenta no dia a dia? A palavra que resume tudo isso é turistificação. É um nome meio esquisito, mas a ideia é simples. É quando um bairro começa a mudar para servir mais os turistas do que aos próprios moradores. Sabe como é? A padaria da esquina vira uma loja de souvenir, o restaurante da Dona Maria vira uma franquia internacional e o pior de tudo, os apartamentos onde as pessoas moravam viram aluguel de temporada. E quem vivia ali é empurrado para fora. 10 mil. Pensa nesse número. 10 mil apartamentos só em Barcelona que são usados para aluguel de temporada, não para moradia. Isso cria uma pressão absurda no mercado. Fica praticamente impossível para quem é de lá conseguir alugar um lugar para morar na própria cidade. Então, o problema não é só gente demais na rua, sabe? É um efeito dominó. Os aluguéis vão para a estratosfera. Os serviços básicos, tipo água, energia, saneamento, ficam no limite. E aquela cultura local, autêntica, que foi o que atraiu os turistas para começar, ela começa a sumir. No fim das contas, a cidade vira uma espécie de parque temático para turista, perde a alma. Mas a pergunta que fica é: será que a culpa é só do turismo? Ou tem alguma coisa mais fundamental acontecendo por baixo dos panos? Pois é, tem uma teoria bem interessante que joga uma luz diferente nisso tudo. Ela diz que a raiz do problema pode estar numa espécie de equação que governa a estabilidade de qualquer sociedade. Olha, pode parecer complicado, mas calma. A ideia por trás é bem simples. Essa teoria diz que, para uma sociedade funcionar bem, precisa ter um equilíbrio entre o que ela consegue produzir e o que a população precisa consumir. É como uma balança. Se um lado pesar demais, o sistema todo começa a balançar. Vamos decifrar essa sopa de letrinhas. De um lado da balança, a gente tem V. Pensa nisso como a capacidade de produção da sociedade. O V é a produtividade, a tecnologia, e o E é a energia disponível para fazer tudo girar. Do outro lado, a gente tem RAI. Isso é a demanda. O H é o número de pessoas e o Y é como as coisas são distribuídas entre elas. Simplificando, V é tudo que a cidade tem para oferecer: casas, comida, água. E RAI são todas as bocas para alimentar, incluindo moradores e turistas. Se a demanda RAI ficar maior que a oferta V, aí a coisa desanda. Ou seja, a ideia central é essa. Quando a capacidade de produção de um lugar não dá conta das necessidades da população, o sistema quebra. A disputa por recursos básicos, como moradia, dispara, a desigualdade aumenta e a tensão social explode. É exatamente como se todo mundo estivesse brigando pelos últimos pedaços de um bolo que não vai dar para todo mundo. Certo, agora vamos pegar essa ideia da equação e aplicar de volta no nosso problema, o turismo. Como é que essa lente ajuda a gente a entender o que está rolando em Barcelona, Lisboa e tantos outros lugares? É aqui que as duas visões batem de frente. De um lado, tem a história econômica clássica. Turista traz dólar, euro, gera emprego, aumenta o PIB, maravilha. Mas aí vem a história dos recursos, a da nossa equação, que pergunta, tá, mas o que esse turista consome? E a resposta é: moradia, água, energia, ou seja, recursos físicos ilimitados. Em troca, eles deixam dinheiro, que é no fundo um símbolo. Quando o recurso de verdade começa a faltar, esse símbolo perde o sentido e o desequilíbrio fica claro. E essa citação aqui, olha, ela é perfeita para isso.
Ela diz que o turismo é como mineração ou petróleo. É uma indústria que chega, extrai o produto, nesse caso a cultura, a beleza, os recursos do lugar, e quando tudo acaba, ela simplesmente vai embora procurar outro lugar. Forte, né? Muda totalmente a perspectiva. Para a gente entender bem essa diferença entre dinheiro e recursos de verdade, é só imaginar o seguinte. Pensa num cenário meio apocalíptico. A sociedade entrou em colapso. O que vale mais? Uma mala cheia de notas de R$ 100 ou saber como plantar comida e encontrar água potável? A resposta é óbvia, né? Dinheiro só tem valor porque existe um sistema funcionando por trás com recursos reais para garantir esse valor. Beleza. Se o sistema está desequilibrado, o que as cidades estão fazendo para tentar consertar isso? Que tipo de medida está sendo tomada para tentar reequilibrar a balança e proteger os moradores? A gente está vendo várias tentativas diferentes. Barcelona, por exemplo, foi radical. Vai proibir novos apartamentos turísticos. Edimburgo criou uma taxa extra para os turistas. Lá em Byron Bay, limitaram o número de dias que um imóvel pode ser alugado por ano. Todas essas medidas, no fundo, são tentativas de mexer nos pratos daquela balança, o V igual a H, tentando garantir que os recursos, principalmente moradia, fiquem disponíveis para a população local. E é super importante deixar uma coisa clara. Essa briga não é contra o turista, a pessoa que está viajando. É contra um modelo de negócio que se tornou insustentável. O objetivo não é acabar com o turismo, mas sim gerenciá-lo. Encontrar um jeito que seja bom para quem visita, mas que seja, antes de tudo, bom para quem vive lá. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final que vai além do turismo. É sobre como a gente viaja, sim, mas também sobre a estabilidade das nossas sociedades como um todo. Quando a gente olha por essa lente da equação energética, o debate deixa de ser uma briguinha de moradores contra turistas. Vira uma questão muito maior. Como um sistema inteiro está gerenciando seus recursos e sua energia? A turistificação, na verdade, é só a ponta do iceberg. É o sintoma de um desequilíbrio muito mais profundo que ameaça o sistema todo. E essa ideia aqui é muito poderosa. A democracia, a cooperação, tudo isso funciona bem quando tem recurso e energia para todo mundo. Quando as coisas ficam escassas, como a moradia nessas cidades, a competição aumenta, a confiança vai embora e o que sobra é o conflito. A base da sociedade começa a rachar. E a gente termina com essa provocação. Quando olhamos para esses protestos, será que estamos vendo só um problema de turismo no lugar específico? Ou será que isso é um sinal de alerta, um sintoma de que a forma como a gente gerencia nossos recursos no mundo todo está chegando no limite? Fica aí a reflexão.